Olá pessoal, tudo beleza? Vou fazer um probleminha aqui de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Um problema muito comum aqui, o camarada quer saber a altura de um prédio, por exemplo. Então, vamos supor, tem um prédio aqui. E o camarada quer saber a altura desse prédio. Aí ele anda pra cá aqui, ó. É um terreno plano, né? Esse prédio, por exemplo, é um prédio que tem ele não está no meio de outros prédios, para a pessoa poder enxergar bem, né? Então, por exemplo, aqui ele andou aqui, vamos supor aqui quanto que ele andou 100 metros para distante do prédio. E daí ele enxergar esse prédio aqui, tem um teodolito aqui, ou pode ser um aparelho caseiro mesmo, ele enxerga o topo desse prédio, vamos supor que ele enxerga com um ângulo aqui de 26 graus. 26 graus. Então o cara está aqui, né? O camarada está aqui e está enxergando o prédio com um ângulo de 26 graus. Ele quer saber a altura do prédio. Então existe uma relação que diz o seguinte, uma relação trigonométrica que diz o seguinte, que a tangente do ângulo de x, por exemplo, é igual a cateto oposto ao triângulo, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em qualquer calculadora ele pode verificar a tangente de 26. Vamos ver aqui. Tangente de 26 é igual, fazer o seguinte, vou arredondar para duas casas aqui. Tangente de 26 graus igual a 0,487. Vou pôr aqui a tangente de 26 graus como sendo, vou arredondar para 0,49, tá bom? Que dá 0,487, 0,49, um arredondamento para duas casas decimais. Então 0,49 é igual a cateto oposto, que eu quero achar a altura do prédio, que eu não sei, e aqui é 100. Então, se eu multiplicar aqui, né, a altura é igual a 0,49 vezes 100. Então a altura do prédio aproximadamente 49 metros. Beleza? Faz um outro problema aí. O camarada tá num... Ele quer saber qual que é quanto que mede a margem de um rio aqui, ó. Por exemplo, o cara tá aqui, né? Que passa um rio, né? Passa um rio aqui. Passa água, né? Lógico, no rio tem que passar água. Aqui passa água no rio. Quer saber quanto que mede a margem desse rio aqui. Então ele põe uma estaca aqui. E aqui ele tem bem na frente aqui ele tem do outro lado
pescador está aqui, ó. O pescador está pescando aqui. Aqui tem um pescador, ele fica uma estaca bem na frente do pescador aqui, né? Bem na margem do rio, né? Vamos supor que o pescador está aqui. Vou apagar aqui. O cara fica uma estaca bem aqui, na margem do rio aqui, bem pertinho do rio aqui. Com uma estaca aqui. Ele anda pra cá, vamos supor ele anda pra cá uns 20 metros. E daí ele enxerga o pescador aqui, ó. Ele tá com um teodolito aí, ou com um canudinho aí. Ele enxerga o pescador com um ângulo aqui, ó. Vamos supor que ele enxerga o pescador com um ângulo de... que dá mais ou menos esse ângulo? Um ângulo de 55 graus. Ele quer saber qual é a largura do rio aí. Qual é a largura do rio? Qual é que é essa largura aqui do rio? Quanto que mede essa largura do rio? O que ele pode fazer aí? Ele pode fazer o seguinte. A tangente de 55 graus é igual a cateto oposto, né? Que é a largura do rio, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente. Eu vou olhar aqui na calculadora quanto que é a tangente de 55 graus. 50 tangente 55 igual. Dá 1,428. Vou pôr 1,43 aqui, ó. A tangente de 55 graus, 1,43. Opa. A tangente de 55 graus, aproximadamente, não é bem exato, né? 1,43. Então, 1,43 é igual a, vou chamar de L, a largura do rio, e o adjacente 20 aqui. Isso. Então, a largura do rio vai ser 20 vezes 1,43. Então, a largura do rio aqui é 20 metros, tá? A largura do rio é igual a 1,43 vezes 20. 0,68 28 metros e 60 centímetros, 28,6 metros. Então essa é a largura do rio. Então é fácil calcular a largura do rio. É só ter essa referência, né? Se tiver um pescador aqui, ele pode ficar mais tarde na frente do pescador, anda para cá, ou anda para qualquer lado aqui, e mede o ângulo com outra referência aqui, né? Pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa que tenha do outro lado do rio. Ponto de referência. Beleza, então? Então fizemos dois probleminhas aí que pode ser útil para calcular distâncias utilizando a trigonometria no triângulo retângulo. Tchau, até a próxima!